Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias que mostra nesta edição. MST tenta reprimir cobertura da imprensa com ameaças. Pesquisas mostram rejeição dos políticos do Centrão. Japão diz que a lamentável manifestação do presidente dos Estados Unidos. Municípios brasileiros têm a pior situação financeira em décadas. Mulheres que usarem transporte em ônibus intermunicipais terão cadeiras livres do assédio. Isso é importante. 3 em cada 4 professores concordam com o uso de tecnologia e inteligência artificial como ferramenta de ensino. Tem do futebol, comentário e só notícia verdade após o intervalo. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Bons amigos, reservamos esse espaço para te informar que o movimento dos trabalhadores sem terras não se apresenta como instituição democrática. O mundo sabe, o Brasil também, que esse setor trabalha exclusivamente para impor o caos em vários setores e principalmente a quem faz da terra o seu sustento, como você, trabalhador rural. Agora, peço muita atenção, pois o que vamos te apresentar agora é algo terrível. Veja aí. Quero falar. Se falaram mal do acampamento, outro vai lá pro lado de onde está o carro da polícia. Tá? Eu sou jornalista, sou teu colega, estou te avisando que é para preservar a tua integridade. Ó, o povo tá vindo tudo aí. Tá? Então. Mas não pode gravar aqui, é isso? Não seria recomendável para quem fala mal do movimento social, outro fica lá do lado do carro da polícia. Tá? Mas não foi dessa vez que você tá, eu tô te avisando pro teu bem. Você não sabe nem o que eu tô falando? Não, vocês falaram uma sessão do SPT, não são? Não, são da Da RIC, da RIC Record, é isso, o pessoal falou ali. Não é, SPT não é. Da Record. Mas é isso, eu acho que a imprensa tá toda junto no golpe, tá? Record, Band, Barará, tudo isso aí, tá? Eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Tô presidente do Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul. Então, avisando pro teu bem. Contra fatos jamais existirá argumentos. Isso é uma realidade no Brasil. O que causa muita insatisfação das pessoas de bem é saber que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva não faz nada com relação a isso. E isso vem acontecendo em todos os estados. O movimento dos trabalhadores sem terra se transforma em organização criminosa. Contra eles não tem polícia, não tem lei. O que vale para o MST é exclusivamente a sua vontade. Agora, se isso vale para o MST, chego a imaginar que o Brasil está sem lei, sem ordem, logicamente sem comando. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Deu ruim para os integrantes, deputados e senadores do Centrão. Segundo a pesquisa do Atlas, os números impressionantes de rejeição enfrentados por diversas personalidades públicas brasileiras, especialmente o comando do Congresso Nacional, os seus deputados e senadores, os resultados compilados entre 3 e 6 de maio deste 2024, apresentam um relato marcante das percepções do eleitorado em relação aos principais atores políticos do Brasil. Surpreendentemente, personalidades políticas registraram altos índices de rejeição. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lidera a lista com uma impressionante taxa de 65%, destacando descontentamento generalizado com sua atuação à frente do Legislativo. O ex-ministro da Justiça é figura central na política brasileira. O Sérgio Moro, senador aqui do Paraná, também não escapa dessa tendência, com 54% de rejeição. Sua trajetória tem uma controvérsia marcada por eventos como Operação Lava Jato e sua passagem pelo governo federal. Parece ter deixado um legado de divisão entre eleitores que acompanharam e estão vendo a realidade apresentada pelo senador Sérgio Moro. Aquele senador que acompanha os outros dois que nada fazem pelo Paraná. São eles o nobre senador Sérgio Moro, o nobre senador Oriovício Guimarães e o nobre senador integrante da bancada que tem ligação com a Igreja Católica, o ilustre senador Flávio Arnes. Esses três nada representam para o povo paranaense. 3 comitês de bacias hidrográficas do Paraná, Pirapanema, dos rios Pirapó e Paranapanema, 3 e 4 do Alto Ivaí e Norte Pioneiro, se reuniram para dar continuidade à programação de atividades de 2024. Os eventos tiveram como pauta, entre outros itens, a apresentação de estratégias de fortalecimento da educação ambiental e discussões essenciais para a elaboração de planos de conservação das matas e bacias paranaenses. O plano de trabalho da Diretoria de Saneamento Ambiental e também de Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra, o IAT, órgão executivo gestor do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que desempenha o papel de agência de águas dentro dos comitês, com apoio técnico e também financeiro, além de atuar na Secretaria Executiva. Ação importante. O Japão descreveu como lamentável o comentário do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que a xenofobia está sufocando o crescimento econômico do país asiático. Biden afirmou que a xenofobia nas economias da China, Japão,
e Índia estava prejudicando o seu crescimento, enquanto argumentava em um evento de angariação de fundos em Washington, que a imigração tem sido boa para a economia dos Estados Unidos. Fizemos representação aos Estados Unidos de que o comentário não se baseia no entendimento correto da política do Japão e que era lamentável, disse o secretário-chefe do gabinete, Yoshima Yazaki, em uma entrevista para a imprensa especializada. A situação fiscal dos municípios foi a pior em décadas no ano passado, com déficit de 16,2 bilhões e comprometimento da gestão de quase 50% dos municípios que tiveram receitas insuficientes para a continuidade à prestação dos serviços públicos essenciais à população. A constatação está na atualização de um estudo feito pela Confederação Nacional de Municípios, que reforça o agravamento do cenário de crise nas prefeituras de todas as regiões do país neste ano. O levantamento da Confederação teve como base os dados colhidos dos relatórios fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal, enviada pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional. De acordo com a avaliação do presidente desta instituição, Paulo Ziolowski, as receitas foram insuficientes e a crise se intensificou. E, segundo ele, o pior ainda não passou. Nosso estudo indica que as receitas foram insuficientes em cidades de todos os portes populacionais e a crise se intensificou, principalmente diante do aumento de despesas decorrentes do período pós-pandemia. O cenário é crítico, é lamentável e representa um alerta aos gestores que assumirão as prefeituras em janeiro de 2025. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná discutiu emenda proposta em plenário do projeto de lei 122 de 2023, que dispõe sobre a reserva de assentos exclusivos para mulheres no transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros. Relatada pelo deputado Luiz Fernando Guerra, de autoria da bancada feminina, a proposta normatiza e reserva 2 assentos com o objetivo de garantir mais segurança às passageiras. O projeto vai permitir que as mulheres viajem com segurança no transporte intermunicipal, livre de contatos físicos indesejados. Esta é uma proposta aos crescentes casos de importunação e assédio sexual que ocorrem nos ônibus e não podem continuar, comentou o deputado Luiz Fernando Guerra. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Sempre foi o nosso negócio. Negócio que fazemos com toda a sociedade. A ideia de dar alguma coisa e receber outra sempre esteve entre nós. Podemos trocar coisas materiais, é claro. Inclusive, foi assim que nasceu o comércio. Mas também podemos trocar experiências, culturas, ideias, conhecimento. E por conta disso, fomos capazes de crescer e chegar onde estamos hoje. Porque em uma troca é sempre assim. Uma parte dá
uma parte recebe e todas as partes ganham. E isso não se troca por nada. A troca sempre foi um negócio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, que nasceu com o objetivo de defender os interesses e a voz das empresas do setor perante a sociedade e os poderes executivo, legislativo e judiciário. Todo o trabalho realizado pela FEComércio só é possível graças aos nossos principais parceiros, os sindicatos empresariais do comércio e filiados, entidades que representam o empresariado paranaense e trabalham incansavelmente pelo desenvolvimento do setor. Nosso objetivo é ampliar a voz desses sindicatos e todos os seus representados. A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios promove a valorização e o desenvolvimento das empresas comandadas por mulheres. Já as câmaras de Relações Internacionais, Desenvolvimento Empresarial, Medicamentos e Produtos Farmacêuticos, Materiais de Construção e Turismo viabilizam o relacionamento com os setores estratégicos da economia. A federação também atua junto aos principais bancos do país, firmando convênios de linhas de crédito a empresas do comércio com condições diferenciadas. Mais de R$1,5 bilhão já foram liberados para empresas paranaenses. A FEComércio também administra os serviços de ação social sob a tutela do SESC e a qualificação profissional por meio do SENAC. Uma verdadeira relação de troca em prol dos trabalhadores e empresários do comércio, que por fim acaba beneficiando toda a comunidade. Assim, o comércio, setor com a maior parcela do PIB paranaense, cresce e todo o Paraná prospera. Agora que você já conhece melhor o sistema FEComércio SESC Senac Paraná, você já sabe que quando a gente troca com as pessoas, toda a comunidade ganha. Investimentos no comércio, saúde, ação social, cultura, lazer, esporte, educação e qualidade de vida. Sistema FEComércio SESC Senac Paraná. O desenvolvimento do comércio de bens, serviços e turismo não se troca por nada. Províncias chinesas estão pedindo que empresas ofereçam cargos de emprego flexíveis, chamados de cargos da mamãe, que facilitam o equilíbrio entre trabalho e cuidado com os filhos, disse a agência de notícias oficial Xinhua. As autoridades estão tentando encorajar mais mulheres a terem filhos, após a população da China cair pelo segundo ano consecutivo em 2023 e os nascimentos atingirem uma baixa recorde. Muitas mães ficam fora do mercado de trabalho por mais de 3 anos, até as crianças serem velhas o suficiente para entrar na creche. Além disso, elas precisam de horas flexíveis quando retornarem ao trabalho, afirmou a reportagem. Embora muitos empregadores explorem o modelo cargos da mamãe, opções de trabalho disponíveis são muitas vezes limitadas, com a maioria envolvendo contratos curtos ou temporários. O que dificulta a proteção dos direitos e interesses legítimos das mulheres, registrou a reportagem. As universidades estaduais do Paraná firmaram parceria com a Itaipu Nacional e o Parque Tecnológico, com foco no desenvolvimento de projetos de extensão em sustentabilidade. A iniciativa prevê aporte de 24 milhões para apoiar 200 projetos e financiar a concessão de até 1.000 bolsas auxílio, no valor de R$ 700 para estudantes de graduação e R$ 1.400 para professores. As propostas podem ser enviadas até o dia 2 de junho, exclusivamente pela internet. O termo de cooperação foi assinado pelos reitores em cerimônia na Universidade Estadual de Londrina, no norte do Paraná, com a presença do secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, e do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, a cassação do governador Cláudio Castro, do vice-governador Tiago Pampolha e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, por abuso de poder político e econômico e irregularidades em folhas de pagamento do Centro Estadual de Estatísticas. Pesquisas e formação de servidores públicos do Rio de Janeiro, Fundação e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2022. A Procuradoria Regional Eleitoral pediu ainda a inegibilidade de Castro e Bacelar por 8 anos.
a partir das eleições de 2022. Não foi solicitada a inegibilidade de Tiago Pampolha por 8 anos, por ele ter ingressado na chapa de Castro pouco antes do pleito de 2022. O líder do bloco parlamentar da Neurodiversidade, deputado Alisson Wanter, comemorou a sanção pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior da Lei Estadual 21.964, que institui o Código Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Este é um dia histórico para o Paraná, uma data que será lembrada pelos autistas, suas famílias, entidades e todos os envolvidos na causa da inclusão. A lei é realidade graças à união de esforços, o trabalho conjunto dos deputados da Assembleia Legislativa e a visão humanitária do governador Ratinho Júnior, a quem parabenizo pela sanção da lei, comentou. A Embraer tem prejuízo líquido menor no primeiro trimestre. O valor foi de 63,5 milhões no primeiro trimestre, comparando com o resultado negativo de 460,5 milhões no mesmo período do ano passado. O prejuízo líquido ajustado de 63,5 milhões no primeiro trimestre, ante resultado negativo de 460,5 milhões apurado no mesmo período do ano passado. A companhia entregou 25 aeronaves no período, 67% mais que um ano antes, o que fez a receita líquida crescer 19% para 4,5 bilhões. A Embraer reafirmou estimativas para 2024, que inclui entregas de 72 a 80 aviões comerciais e 125 a 135 jatos executivos. A receita total esperada para o ano deve ficar entre 6 bilhões e 6,4 bilhões. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. 3 em cada 4 professores concordam com o uso da tecnologia e inteligência artificial como ferramenta de ensino. Os docentes também dizem que a tecnologia impactou a educação tanto positivamente, com acesso mais rápido à informação. Isso quando negativamente, fazendo com que os estudantes fiquem mais dispersos. Os dados são da pesquisa inédita Perfil e Desafio dos Professores da Educação Básica do Brasil, divulgada pelo Instituto CIMESP, entidade que representa mantenedoras de ensino superior. A pesquisa foi realizada entre 18 a 31 de março de 2024, com 444 docentes das redes públicas e privada, do ensino infantil ao médio, de todas as regiões do país. O Escola Mais Bonita, projeto do governo do Paraná para melhorar as unidades da rede estadual, beneficia neste ano 1.232 instituições. São colégios que terão recursos para atender demandas de serviços ou reformas emergenciais, inclusive aquelas decorrentes de adequações dos ambientes físicos e pequenos reparos e manutenção. O montante destinado ao projeto em 2024 é de R$100 milhões e foi anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, e o dinheiro já está na conta das escolas. Cada diretor pode definir as suas prioridades de acordo com a necessidade, logicamente. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa realizou a 3ª reunião ordinária por convocação do seu presidente, deputado Adriano José, para avaliar 5 projetos de lei originários de parlamentares e do Poder Executivo. Os projetos apreciados e aprovados têm como destaque a reunião do colegiado, que foi ao projeto 102-24,
originário do Poder Executivo através da mensagem número 09 de 2024, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública o Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas, como instrumento de natureza contábil a ser gerido pelo Núcleo Estadual de Políticas sobre Drogas. O referido projeto de lei atualizou a Lei 17.224, de 17 de junho de 2012, que institui originalmente o Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas, dando nova redação e adequando o órgão gestor. Agora chegando a alegria do povo, o futebol. Alô, Johnny, boa noite, Zé. Boa noite, Biro, boa noite a todos. Bom, o Curitiba jogou como nunca e perdeu como sempre. Mais uma derrota do Curitiba no Brasileiro. Diretor do Curitiba, depois da derrota, foi para Santa Catarina e apareceu numa festa. Não sei se é proibido também ou não, é só um toque para você analisar. E o Atlético ganhou do Palmeiras. Zebra ou não, Zé? Não foi zebra. O senhor, a senhora, vocês que acompanham as nossas participações, ouviram falar que o Atlético Paranaense, pelo elenco que tem, pela comissão técnica muito bem delineada, tinha sim possibilidades de vencer ao Palmeiras, principalmente porque o Palmeiras nas últimas partidas não vem fazendo boas apresentações. Tanto é que o Palmeiras está na parte intermediária da classificação atual do Campeonato Brasileiro. E o Atlético Paranaense foi para o confronto contra o Palmeiras muito bem definido. O time bem coordenado, bem posicionado em campo e altamente determinado. O Atlético Paranaense jogava bem melhor do que o Palmeiras quando aconteceu o pênalti do Bento. Pênalti bem marcado e que o Bento se redimiu. O Bento fez o pênalti, o Bento se redimiu defendendo. E com a defesa do Bento, o Atlético Paranaense cresceu ainda mais na partida e acabou por vencê-la por 2-0, marcando um gol ainda no primeiro tempo e depois consolidando na etapa complementar. E teve o gol do Canóbio que foi anulado, mas anulado acertadamente. Arbitragem normal, tudo normal, vitória do Atlético Paranaense e liderança absoluta no Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos que o Bahia, mas com o detalhe de regulamento favorecendo ao rubro-negro paranaense. E o Curitiba, Zé? Tá caindo cada vez mais, hein? O Curitiba simplesmente, no primeiro tempo, teve alguns bons momentos. O time catarinense também. Tanto é que no primeiro tempo os dois goleiros foram os melhores em campo. Houve boa movimentação no primeiro tempo. Um bom jogo no primeiro tempo. Boas oportunidades. Mas no segundo tempo, a ruindade foi a toda a prova. Ruindade do Avaí, que é muito fraco. Ruindade do Curitiba, que é tão fraco quanto ao Avaí. São times que não se cuidarem, candidatos ao rebaixamento. O Curitiba tem que melhorar e melhorar muito. E o Avaí também. É isso aí, Johnny. Um abraço pra você, um abraço, Zé. Um abraço, até outra. Amanhã a gente fala do Paraná, que de novo quase lotou o Couto Pereira, e do Rio Branco de Paranaguá, hein? Beleza? A notícia que nos faz bem. Ele foi destaque com apenas 13 anos de idade. O brasileiro Emanuel Lopes ganhou um troféu por acertar todas as questões de raciocínio lógico na Olimpíada Internacional de Matemática, realizada na Tailândia, e ainda saiu com uma medalha de prata na premiação geral. Natural de Minas Gerais, o estudante do Colégio Militar de Juiz de Fora participou da primeira Olimpíada em 2021 e de lá para cá já foram mais de 10 competições, entre as nacionais e internacionais. Emanuel ficou radiante com os resultados e não é para menos. O braço forte da mãe e dos familiares, pais, logicamente contribuiu muito para que o menino pudesse ter esse avanço no conhecimento sem se furtar das brincadeiras
e das atividades lúdicas. Parabéns ao menino, ao mestre. Importante esta ação. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.